Sou mãe, avó e venho de uma família com centenas de primos, tios e tias. Crescendo no Brasil, a família não é apenas parte da vida, está entrelaçada em cada momento. Desde o dia em que você nasce, está cercado por um dos maiores e mais solidários círculos de pessoas que se pode imaginar. Com minha formação em jornalismo, sempre estive interessada em acompanhar a vida das pessoas ao meu redor, aprendendo com cada uma de suas experiências. É por isso que quando me deparei com Como as Crianças Aprendem, de Paul Tough, um best-seller do New York Times, isso ressoou profundamente em mim. Suas percepções sobre o que realmente molda o sucesso nas crianças são poderosas, e me senti inspirada a criar este vídeo para pais, avós ou qualquer pessoa que queira entender mais sobre como o caráter, a determinação e a resiliência desempenham um papel essencial na criação de crianças bem-sucedidas. Você já se perguntou o que realmente faz uma criança ter sucesso? É inteligência, talento ou a capacidade de tirar notas altas em exames? Durante anos, fomos condicionados a acreditar que o sucesso é determinado por habilidades cognitivas e pontuações em testes padronizados. Mas e se eu dissesse que o sucesso vai além do que medimos tradicionalmente? Em seu livro instigante, Como as Crianças Têm Sucesso, Paul Tough desafia a crença de longa data de que o desempenho acadêmico é o único preditor de sucesso futuro. Em vez disso, ele revela uma verdade muito mais profunda e poderosa. O sucesso é moldado pelo caráter, por qualidades como perseverança, determinação, autocontrole e curiosidade. Então, o que isso significa para nossos filhos, para nós como pais, professores, avós ou mentores? A pesquisa de Tough nos diz que não se trata apenas de habilidade intelectual. Trata-se de como as crianças enfrentam desafios, como lidam com o fracasso e se conseguem se levantar após uma queda. Essas características, que chamamos de habilidades não cognitivas, são o que realmente colocam as crianças no caminho do sucesso. Pense nisso por um momento. Quando éramos crianças, com que frequência nos diziam que falhar não era uma opção? Mas e se o fracasso fosse, na verdade, uma parte essencial do sucesso? Por décadas, enfatizamos testes de inteligência, notas e classificações. Usamos essas métricas para definir sucesso e determinar quais estudantes prosperariam. Mas Paul Tough argumenta que focar apenas em habilidades cognitivas, como QI ou pontuações de testes, é uma visão incompleta. Sim, o conhecimento acadêmico é importante, mas Tough revela algo profundo. Habilidades de caráter como determinação, autodisciplina e resiliência são tão importantes quanto, se não mais. Ele aponta para pesquisas de economistas e psicólogos que mostram que crianças que desenvolvem essas características tendem a alcançar maior sucesso mais tarde na vida, seja em suas carreiras, relacionamentos ou crescimento pessoal. Determinação, como Tough explica, é a capacidade de persistir em algo ao longo do tempo, mesmo quando é difícil. É sobre perseverança. Imagine uma criança aprendendo a tocar piano ou correndo sua primeira maratona. O caminho para a maestria está cheio de erros, frustração e desafios. Mas o que importa é que eles não desistam. Tough baseia-se no trabalho da psicóloga Angela Duckworth, que descobriu que a determinação é muitas vezes um melhor indicador de sucesso do que talento ou QI. Crianças que são incentivadas a desenvolver determinação, que aprendem que está tudo bem falhar e tentar novamente, estão construindo músculos que as levarão através dos inevitáveis altos e baixos da vida. Fracasso é uma palavra que muitas vezes associamos à negatividade. Mas e se o fracasso fosse a chave para o aprendizado? Paul Tough argumenta que crianças que enfrentam adversidades e aprendem a se recuperar desenvolvem resiliência. Isso não é apenas sobre sobreviver às dificuldades, é sobre prosperar diante delas. Tome, por exemplo, crianças crescendo na pobreza ou enfrentando situações familiares difíceis. Sua resiliência é muitas vezes seu maior trunfo. Através de programas que apoiam o desenvolvimento emocional, essas crianças aprendem a lidar com o estresse, a regular suas emoções e a manter o foco mesmo quando a vida é difícil. A aprendizagem social e emocional é uma grande parte disso. Não se trata apenas de ensinar as crianças a serem inteligentes, mas de ensiná-las a serem humanas. Habilidades como empatia, autocontrole e paciência são tão críticas para o sucesso quanto a parte acadêmica. Crianças que conseguem entender e gerenciar suas emoções, que conseguem enfrentar desafios com os outros, estão mais bem preparadas para enfrentar o mundo real. Frequentemente pensamos no fracasso como algo a evitar a todo custo, mas como Tough nos mostra, o fracasso é uma das ferramentas mais poderosas para aprender. Crianças que falham aprendem a lidar com a decepção, a adaptar suas estratégias e a persistir. A capacidade de enfrentar o fracasso de frente é o que constrói o sucesso a longo prazo. Frequentemente pensamos no fracasso como algo a evitar a todo custo, mas como Tough nos mostra, o fracasso é uma das ferramentas mais poderosas para aprender. Crianças que falham aprendem a lidar com a decepção, a adaptar suas estratégias e a persistir. A capacidade de enfrentar o fracasso de frente é o que constrói o sucesso a longo prazo.
Pense em algumas das pessoas mais bem-sucedidas da história, desde atletas a empreendedores e artistas. O que todos eles têm em comum não é apenas talento, mas uma incrível capacidade de se recuperar do fracasso. É isso que precisamos ensinar aos nossos filhos. O fracasso não é o fim, é um degrau. Então, como podemos desenvolver esses traços de caráter cruciais? Trata-se de criar ambientes onde as crianças se sintam apoiadas, onde sejam encorajadas a correr riscos e enfrentar desafios sem medo de falhar. Como Paul Tough nos mostra, o sucesso não é apenas ser inteligente ou talentoso, é sobre a força de caráter. Quando as crianças aprendem a persistir, quando são curiosas sobre o mundo ao seu redor e quando sabem como se levantar após uma queda, elas não estão apenas tendo sucesso na escola, estão tendo sucesso na vida. Como Paul Tough nos mostra, o sucesso não é apenas sobre ser inteligente ou talentoso, é sobre a força de caráter. Quando as crianças aprendem a persistir, quando são curiosas sobre o mundo ao seu redor e quando sabem como se levantar após uma queda, elas não estão apenas tendo sucesso na escola, estão tendo sucesso na vida. Como mãe e avó, com a sabedoria adquirida ao observar dezenas de primos, irmãos e filhos de amigos crescerem, posso dizer que o sucesso vai muito além dos indicadores tradicionais em que frequentemente confiamos. Vindo de uma família de 9 filhos, criado em um lar onde o dinheiro era escasso, mas o amor e a resiliência eram abundantes, vi em primeira mão como as qualidades que Paul Tough menciona em como as crianças aprendem, perseverança, determinação, autocontrole e curiosidade, moldam vidas de maneira muito mais profunda do que notas ou pontuações em testes jamais poderiam. Eu vi meus irmãos e irmãs trilharem seus próprios caminhos únicos, superando obstáculos e desafios que poderiam ter parecido intransponíveis para outros. E apesar da falta de recursos financeiros, éramos ricos nos valores que realmente importam. Não foi apenas o desempenho acadêmico que definiu nosso futuro. Foi a força do nosso caráter, nossa determinação de continuar, de superar contratempos e de permanecer curiosos sobre o mundo ao nosso redor. Este livro ressoa profundamente comigo, porque valida o que eu vi ao longo dos anos. Sucesso não é apenas sobre o que você sabe, é sobre quem você é. E, como pais, avós ou simplesmente como indivíduos que procuram guiar a próxima geração, é vital que cultivemos essas características de caráter em nossas crianças. Porque no final, não se trata apenas de avançar na escola, mas de prosperar na vida. Então, eu encorajo você a pensar sobre quais valores deseja incutir em seus filhos. Foque em ajudá-los a construir a resiliência e o caráter de que precisam para enfrentar os desafios inevitáveis da vida. Afinal, o caminho para o sucesso é pavimentado não apenas com o intelecto, mas com o coração e perseverança. Como Paul Tough ilustra tão belamente, quando cultivamos o caráter, damos aos nossos filhos as ferramentas de que precisam para ter sucesso na jornada mais importante de todas, a jornada da vida.